Olá, queridos alunos do terceiro ano. Nós vamos estudar agora no livro de Geografia. E desde já, eu quero que vocês peguem ele para nós iniciarmos o nosso assunto. E o nosso conteúdo de hoje vai estar na página 21 no livro. E, por sinal, nós iremos finalizar o tema pontos de referência. Nós vimos em aulas passadas que os pontos de referência, eles são elementos que podem ser usados para nos localizarmos. Num bairro, numa cidade, no campo, no estado, no país, né? E nós estudamos esses pontos de referência, por quê? Porque eles são importantes para a nossa localização. E nós aprendemos também que, além dos pontos de referência ser importantes para a nossa localização, eles são diferentes de acordo com os modos de vida de cada grupo social. Então, seja na cidade ou seja no campo, vai sempre existir um ponto de referência. Então, e nós podemos observar isso nessas duas imagens que eu vou mostrar agora e que tem no livro de vocês. Na primeira imagem, vocês estão vendo aí um pequeno comércio na zona rural. E ele pode se transformar em um ponto de encontro e também um ponto de referência, né, para aquelas pessoas que moram ali. Outro ponto de referência muito interessante é esse do posto de abastecimento de combustível no meio do rio, né, lá no estado do Amazonas. Além dele ser um ponto de referência, mostra a importância do rio na vida das comunidades ribeirinhas e revela um pouco do seu modo de vida, né? Então, aonde nós moramos, né, sempre vai haver um ponto de referência. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. E baseado nele, nós vamos responder as seguintes questões. No lugar onde você mora, existem pontos de referência parecidos com esses? O que eles revelam sobre o modo de vida da comunidade? Aí vocês vão observar essas duas imagens, né, desses dois pontos de referência e vão dizer se tem algum desses pontos de referência parecidos com algum ponto de referência aí onde vocês moram, né? Se existe, aí vocês vão responder a segunda pergunta aqui da mesma questão. O que eles revelam sobre o modo de vida da comunidade? Né? Então, você vai dizer que eles são importantes para a nossa localização. E aí, vai escrevendo a sua opinião. E na número 2, qual é esse ponto de referência? Onde ele fica? Aí vocês vão dizer onde é que esse ponto de referência fica aí na sua comunidade. E na próxima questão, vocês vão observar aí essa tirinha, né, do Chico Bento. Vocês estão observando aí que o Chico Bento, ele mora onde? Na roça, né? E lá ele tem seus próprios pontos de referência. Então, na historinha, vocês vão observar qual foi o ponto de referência que o Chico Bento e o coleguinha dele observou para se localizar. E baseado nessa tirinha, vocês vão responder as duas questões. Como essas duas questões seriam feitas na sala de aula, né, com os colegas, com a orientação da professora, então vocês aí vão fazer com a ajuda dos familiares de vocês.
tá certo? E a primeira questão diz o seguinte: qual é o ponto de referência citado por Chico Bento? Aí vocês vão ler aí a história em quadrinhos e vão observar qual foi o ponto de referência que Chico Bento utilizou para se localizar. E na segunda questão diz o seguinte, que vocês vão inventar, né, vão desenhar uma história em quadrinhos, né, em forma de tirinha, em que apareçam pelo menos 2 pontos de referência. Caprichem aí nessa historinha, tá certo, gente? Tenham uma boa tarde e até a nossa próxima aula.